Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo veremos o modelo de crescimento exponencial ou lei de Malthus, utilizando equações diferenciais. Vamos imaginar dois estágios, ou seja, vamos desmembrar o processo de crescimento em dois estágios. Em um, nós temos uma taxa de entrada. A taxa de entrada para o modelo populacional são os nascimentos. Temos um momento T. Nesse momento, nós temos a quantidade de população em um dado momento do tempo, mas essa população em um dado momento do tempo também é resultado de uma taxa de saída, que no caso é a mortalidade. Vamos assumir que a taxa de crescimento da população, a taxa de entrada, seja proporcional à população presente e que a população morre apenas de causas naturais, sendo a taxa de mortalidade proporcional ao tamanho da população. Podemos representar, por meio de uma equação diferencial, a taxa de variação da população, dp, em relação ao tempo, como igual a uma taxa de entrada menos uma taxa de saída. Essa diferença resultará na taxa de crescimento da população. Pelas suposições que estamos fazendo, podemos reescrever essa equação diferencial dp dt como a taxa de entrada sendo representada por K1P menos a taxa de saída, K2P, já que ambos dependem da população. Colocando em evidência o P, e podemos representar essas duas constantes da forma de apenas uma constante. E obtemos Kp. Supondo que K1 seja maior do que K2, temos que K maior do que zero. Podemos também considerar uma condição inicial, P0 igual a P0. Então temos que esta equação diferencial dp em relação a t igual a Kp retrata a lei malthusiana ou modelo de crescimento populacional exponencial. Essa equação diferencial pode ser resolvida por separação. Para isso, basta que multipliquemos toda a expressão por 1 sobre p dt. Multiplicando ambos os lados, teremos 1 sobre p dp igual a k dt. Vemos que temos de um lado esquerdo apenas p e sua respectiva diferencial e t do lado direito. Podemos integralizar de ambos os lados e obteremos ln módulo de p k vezes t mais uma constante c, em que essa constante c abarca a constante do lado direito e do lado esquerdo. Aplicando o exponencial de ambos os lados dessa expressão, ficaremos com módulo de p igual a... E que esse termo também pode ser reescrito dessa forma, kt vezes EAC. Basicamente estou escrevendo dessa forma para melhor visualização da constante separado do termo variável. E podemos representar novamente como módulo igual, S é uma constante, podemos chamar essa constante de A, por exemplo, A, E, kt. Como a exponencial é sempre positivo, podemos retirar o módulo. Temos então que P é igual a E kt. Como temos uma condição inicial, podemos então, como P, quando t é igual a zero é igual a P0, vamos substituir nessa expressão P é igual a E K vezes zero, e isso é igual a P0. De forma que teremos que A é igual a P0. Substituímos nessa expressão o A e temos que P é igual a P0
EKT. Nesse sentido, a suposição de que a população aumenta uma taxa proporcional ao número dessa população implica que a população aumenta exponencialmente com o tempo. Esse modelo, então, populacional é conhecido como crescimento exponencial ou lei de Malthus, depois que o economista britânico Thomas Malthus observou pela primeira vez. Esse, apesar de ser um modelo simples, prediz bem o crescimento de populações humanas em várias espécies. Mas é importante que, para T's longos, ele prediz que a população se aproximaria do infinito, o que é, obviamente, uma situação irreal, em virtude das limitações de espaço, suprimentos de alimentos e todos os outros recursos. Vamos fazer um exemplo. Nesse exemplo, nós temos uma equação diferencial dq em relação a t igual a 0,2q e uma condição inicial em que, quando o tempo é zero, a população é igual a 2. Como anteriormente, essa expressão é separável. Se tomarmos dq em relação a t igual a 0,2q e multiplicarmos toda a expressão por 1q dt, teremos então 1q dt e aqui 1q dt. dt com dt, q com q. E assim teremos. Veja que separamos as variáveis q e sua respectiva diferencial, assim como o t. Agora integramos em ambos os lados e obtemos o ln módulo de q igual a 0,2t mais uma constante que abarca as constantes de ambas as integrais. Aplicando exponencial, temos q módulo igual a exponencial 0,2t mais c, em que 0,2t, como é mais, podemos ter o produto de mesma base. E essa expressão indica apenas uma constante positiva, que vou chamá-la de a. Como exponencial e a constante a são positivas, eu posso retirar o módulo de q e obtive a solução geral para esse modelo. Como temos uma condição inicial em que q, quando t é igual a 0, é igual a 2, devemos então, sabemos que q, quando t é igual a 0, é igual a 2. Então, 2 é igual a é 0,2 vezes o tempo, que nesse caso é 0. Esse termo todo será igual a 1, e assim temos que a é igual a 2. E agora podemos encontrar a solução particular para o problema, que será que, como sabemos que agora a é igual a 2, então 2 exponencial 0,2t. Interessante observar o valor 2, em que 2 representará a taxa de crescimento. Se nós temos Q como a quantidade de pessoas e unidades, esse 2 indica uma taxa de crescimento de 2 pessoas. E se a quantidade Q é anual, temos 2 pessoas por ano. Vamos aplicar o modelo de malthusiano e de crescimento exponencial para a população brasileira. Considere os dados do censo demográfico, 91 sendo T0, em que nós tínhamos uma população de 146 milhões, e a população em 2000, 9 anos após 1991, segundo o censo demográfico, de 169 milhões. Calcule a população em 2010, ou seja, 19 anos em relação à base, utilizando o modelo malthusiano.
Nós vimos que o modelo malthusiano de população é P, P0 e KT. Para podermos calcular a população em 2010, devemos antes encontrar o valor P0 e o valor de K. Para isso, vamos considerar que P, população no período zero, igual a P0, uma constante desconhecida, é K. Só que agora eu estou considerando T igual a zero. Então, onde nós temos T, será zero. E sabemos pelos dados que a população em T0 é de 146.825.475. Resolvendo, temos que P0, como será expoente a zero, será igual a 1, P0 é igual a 146.475. Encontramos P0. Agora devemos encontrar K. Então, vamos reescrever o modelo agora que nós encontramos no momento, substituindo P0 pelo respectivo valor. Mas nós ainda temos um outro dado disponível. Temos T igual a 9 e o valor da população. Assim, nós vamos substituir esses valores agora. P9 é igual a 146 e nós vamos substituir o T agora por 9. E sabemos que isso é igual a 169 milhões. Temos que EK vezes 9 será igual a 169 dividido por 146. Para retirarmos o exponencial, devemos aplicar ln. ln do exponencial teremos apenas o termo 9k igual a ln de 1,1564. O 9 que está multiplicando, podemos passar dividindo. E obtemos o valor de k como aproximadamente 0,61. E podemos representar nessa equação agora como desejamos avaliar P no momento igual a 19, vamos substituir 19 nessa equação. E ao resolver, encontramos o valor 199 milhões. Vamos fazer esses cálculos no Excel. Nós vimos que P0 era igual à população no período zero. Então, clicamos em igual e na célula correspondente ao valor. O valor de K, nós obtivemos K como? Dividimos 169 por 146 primeiramente, então clicamos em 169 dividido por 146. Calculamos o ln, então aqui eu vou clicar antes do D e vou escrever ln, abrir parêntese e fechar parêntese. E esse valor foi dividido por 9, que era o período. Então eu vou clicar na célula que tem 9 e Enter. E obtivemos o valor de K. É interessante fazer usando fórmulas e não simplesmente digitar, porque quando substituirmos, alterarmos algum valor, o valor aqui será automaticamente alterado. Agora, para encontrar a população pelo modelo malthusiano, devemos utilizar essa fórmula. Então, para 1991, igual P0, nós vimos que é esse valor, clique na célula B8, vezes o exponencial, use a função ESP, abre parêntese, o valor de K, clique aqui, o valor de K, vezes
T. Essa é a linha do T, então eu vou clicar em T0. Enter. E encontramos a população, exatamente a população calculada pelo censo demográfico. Isso deveria ocorrer, a mesma coisa deve ocorrer para a população de 2000, que o valor calculado deve ser igual ao valor da população em 2000. Agora podemos arrastar a fórmula. Perceba que deu um valor zero. Vou apertar F2. Observe então que houve uma mudança. AC, nós temos agora na coluna C os valores multiplicando, e a coluna D. A coluna D está correta, porque eu desejo que a célula seja atualizada para T9 e T19. O que devemos fazer é prender as células que estão em B, aqui, e depois arrastar. Então, clique antes do B8, coloque um cifrão. Clique antes do B9, coloque um cifrão. E agora podemos arrastar. Veja que agora ficou preso aqui, não se moveu da coluna B, tanto nessa célula quanto nessa célula, mas o T se moveu automaticamente. E assim nós encontramos a população do modelo, calculada por ele, como de 199 milhões, 9 milhões acima do valor original. Você pode representar essa série de dados por um gráfico de linha. Para isso, vá na aba Inserir, selecione Gráfico de linhas. Você pode escolher o que achar melhor. Eu vou selecionar o primeiro, nesse caso. Você tem um gráfico sem dados. Para inserir os dados, você deve clicar com o direito, selecionar dados. Em Entradas de legenda série, clique em Adicionar. No nome da série, selecione Censo Demográfico. Em Valores das células, apague 1, deixe igual. Clique na célula C5, mantenha pressionado e arraste até a célula E5. Clique em OK. Vamos adicionar a outra série de dados do modelo malthusiano. Clique em Adicionar. Nome, clique em Malthusiano. Novamente, apague 1. Clique na célula C6. Mantenha pressionado e arraste até a célula E6. Clique em OK. Nós vamos editar os rótulos, porque aqui nós temos apenas 1, 2 e 3. Vamos editar e colocar os anos. Clique na célula C3, mantenha pressionado e arraste até a célula E3. Clique em OK. Veja que agora já temos os anos. Clique em OK nessa janela, temos o gráfico, mas não temos uma legenda. Clique em Adicionar elemento de gráfico, procure por Legenda e selecione a opção que mais lhe agrada. À direita, superior, eu prefiro pessoalmente inferior. Então, inferior. E agora temos o nosso gráfico, em que azul são os dados do censo demográfico e em vermelho são os valores calculados pelo modelo malthusiano. Você pode fazer modificações nesses dados, acrescentar valores posterior, fazer outras estimações. Podemos desejar saber qual seria a população em 2011. Como eu já tenho uma célula aqui, basta colar, mas perceba que não está preso. Então eu vou prender a célula C, vou colocar um cifrão antes do C3, Enter. E agora, como malthusiano nós já prendemos as células, basta apenas arrastar. Vou dar 2 cliques aqui para expandir. E assim, para o gráfico, perceba que quando você clica sobre ele, aparece selecionado os valores. Basta clicar nessa alcinha e arrastar. O gráfico ficou distorcido porque o intervalo era de aproximadamente 10 anos. Como eu coloquei apenas um ano a mais, por isso que ficou dessa forma. Podemos acrescentar, por exemplo, 2020. Qual seria a população calculada pelo modelo malthusiano? Seria de 234 milhões e assim vemos a reta. Você também pode refazer todos esses cálculos, incluindo valores anteriores. Perceba que você deve considerar T0 o primeiro ano da série. E recomendo analisar um outro ponto, o segundo ano da série, que você acrescentar. Assim você terá que refazer o P0 e o valor de K. Mas como são fórmulas, basta você arrastar
editar a fórmula apropriadamente. É isso, eu espero que você tenha gostado. Nesse vídeo nós vimos o modelo malthusiano. Começamos de um modelo geral, passamos para um exemplo simples, depois calculamos o modelo para a população brasileira, entre 1991 a 2010 e incluímos 2020 para extrapolarmos os valores disponíveis. Se você gostou, deixe seu like e até a próxima.